Vale, tudo bem? Aqui é Yeli Oliveira, bem-vindos a Delírio de uma Pansexual. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 10 melhores leituras que eu fiz durante o ano de 2023. Mas antes de começar esse vídeo, vocês já sabem, deixa o like de vocês, me siga nas redes sociais, é tudo Delírios de uma Pansexual, e a rede secundária é escritora Yeli Oliveira. E bora começar então esse vídeo. Vou começar pelo 10º lugar até chegar no primeiro. Então em 10º lugar a gente tem Como Ter o Pior Dia dos Namorados da Sua Vida, da Julia Hietchens. Eu espero ter falado certo sobre o nome da autora. Esse livro é um livro nacional que eu comprei durante a Pocon desse ano e eu simplesmente me apaixonei por essa história. É um livro super curto e super divertido. Nessa história a gente vai ter duas melhores amigas e essas duas amigas sempre têm Dia dos Namorados horríveis. Então elas decidem fazer meio que uma aposta de quem é que vai ter o pior Dia dos Namorados durante os próximos anos. E todo Dia dos Namorados elas se reúnem pra falar quem teve a pior experiência. Acontece que já faz um tempo e cada vez mais elas vêm percebendo que uma sente atração pela outra, mas elas não sabem se a outra corresponde e como que elas vão prosseguir se algo der errado no relacionamento delas. Então a gente vai acompanhando vários Dias dos Namorados dessas duas garotas, e shippando e torcendo muito pelo relacionamento delas. Esse é um livro sáfico e eu achei ele perfeito, muito divertido, super engraçadinho. E a química dos personagens é muito boa, então eu com certeza amei essa história. E conforme eu for falando, sempre vai estar passando aqui a nota que eu dei pro livro. Mas esse livro ficou então em 10º lugar de melhor leitura do ano. Em 9º lugar foi um livro de não ficção, no caso um livro de poesia, escrito pela Amanda Lovelace, que foi Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar. Gente, eu amo todos os livros da Amanda Lovelace, que eu já li até hoje. E esse daqui foi o melhor que eu li durante esse ano. Durante esse ano eu li todos os livros dela e esse com certeza foi o meu favorito. Os poemas dela mexem muito comigo. Ela fala sobre revolta, ela fala sobre sexualidade, ela fala sobre abuso, ela fala sobre perca, ela fala sobre dor. Então realmente é muito legal os temas que ela traz e como ela traz e como a poesia dela é simples. Eu vou pegar uma aqui que eu grifei e vou falar. Diz a irmã mais velha: vai sempre surgir um rímel novo, vai sempre surgir um batom novo, vai sempre surgir uma calça jeans nova, vai sempre surgir um novo corpo ideal. Quando você finalmente estiver atualizada, já vai haver uma nova tendência, a ideia que seja inatingível, pois isso garante que sua única opção será continuar investindo seu tempo, dinheiro e energia. Respeite-se o suficiente para não aderir a um sistema cujo sucesso depende de fazê-la se sentir insegura. Em vez disso, dedique-se a ser você mesma, sem concessões. É bem simples, é bem direto. Eu não gosto de poemas que enrolam demais ou demoram linhas pra falar uma frase que poderia ser 2 linhas, sabe? Eu realmente gosto dessa pegada mais direta, mais bruta, mais verdades ali sendo jogadas, do que aquela pegada mais melancólica, mais sobre amores impossíveis. Eu realmente prefiro esse tipo de poema. E ao longo do tempo eu venho percebido que eu prefiro muito mais poetisas do que poetas. Então a Amanda Lovelace é uma das minhas poetisas favoritas, a Rupi Kaur é outra delas, e eu com certeza quero ler mais livros de poesias escritos por poetisas. Em 8º lugar vai estar um manhwa chamado The Blade and the Flower. The Blade and the Flower é um manhwa histórico yaoi. The Blade and the Flower a gente vai ter a história de um comandante e de um ex-filho de senhor de terras. E basicamente esse garoto, ele teve sua vida virada de ponta cabeça quando esse comandante assassinou toda a sua família por conta de suspeita de traição ali ao governo. Então a partir disso esse garoto e o irmão mais velho dele, eles se tornam escravos. Só que o que acontece é que o irmão mais velho dele, ele tem uma enfermidade, ele acaba morrendo e ele fica sozinho. Então esse garoto agora busca vingança contra esse comandante. E esse comandante acaba se atraindo por ele e deixa ele próximo dele, se tornando basicamente o próximo dele. Mas é muito interessante o diálogo entre os dois, porque o comandante sabe que tem algo errado, ele é super astuto e ele percebe que o outro pode estar tramando alguma coisa. Já o nosso outro personagem, ele tá em busca dessa vingança pela família dele, por ter sua vida virada de ponta cabeça por esse homem. E a gente vai vendo ali cada vez mais como que tá a cabeça dos dois, como que foi as coisas que foram acontecendo. A gente vai vendo que o comandante também tem os seus traumas, que não é fácil pra ele ter que fazer tantas matanças em nome ali do reino, mas é algo que ele precisa fazer. O comandante também, ele veio de uma origem não nobre, então ele foi conquistando o seu lugar ali através desse posto dele de oficial, que agora é um grande posto, ele é o líder ali, né?
Então eu tô muito interessada pra saber onde isso vai nos levar. E é muito confuso quando um começa a gostar do outro, percebe que ele tá gostando do outro e começa a se recriminar por gostar do outro. Afinal, o comandante sabe que tem algo errado com aquele garoto. Ele já descobriu a maior parte das coisas e ele sabe que a qualquer momento ele pode precisar matar esse garoto. Enquanto que o garoto, ele sabe que o comandante não é uma boa pessoa, já que ele matou a sua família. Então é isso, gente, essa é a história. Eu tô achando muito interessante e eu gostaria muito que esse manhwa fosse trazido aqui pro Brasil oficialmente, porque é uma história muito boa. Em sétimo lugar, também tem um manhwa histórico chamado The Ghost Nocturne. Desde que eu li Painter of the Night, que eu preciso até finalizar essa história, eu comecei a ler muitos manhwas históricos e eu tô gostando muito deles. Ele também é um yaoi. E aqui a gente tem uma história de um cara que ele é filho do demônio e ele consegue ali ficar entre o submundo e o mundo humano. Acontece que ele é um mestiço, a mãe dele era humana e o pai dele era o demônio. Só que ele tem uma aversão muito grande a humanos e depois dele fazer muitas coisas erradas aqui no mundo humano, o pai dele decide castigar ele. Então ele é amaldiçoado e de dia ele se torna um cachorrinho pequeno, indefeso, um filhotinho que não consegue se defender sozinho, e de noite ele consegue assumir sua verdadeira forma. Ele não pode voltar ao submundo e até que ele encontre um humano que se apaixone verdadeiramente por ele, ele não vai ter sua maldição quebrada. Então ele pensa: fácil, simples, eu vou encontrar alguém e vou fazer essa pessoa se apaixonar por mim. Acontece que os planos dele não dão muito certo quando ele acaba se apaixonando primeiro pelo cara que ele jurou que iria se apaixonar por ele e ele não ia sentir nada. Esse garoto é um senhor de terra e ele acaba adotando esse filhotinho de cachorrinho que tá ali na rua, tá ali perdido, e começa a cuidar dele. Só que ele é assombrado de noite por várias maldições. Desde a infância dele, ele tem uma história bem conturbada, com maldições cercando o redor dele. Acontece que esse cara, por ser o filho do demônio, ele consegue afastar essas maldições. Só que esse garoto acha que ele também é uma assombração, já que ele aparece somente de noite, ele pensa que é só mais uma das assombrações. E é assim que vai se desenrolando a história, conforme um vai conhecendo melhor um outro. E, gente, é muito legal. Tanto essa história quanto a história anterior são histórias com muito hot, então se você não gosta de histórias com hot, gente, não é pra vocês. E não são histórias politicamente corretas, afinal se tratam de dark romance, as duas histórias. Mas eu gosto bastante dessas histórias dark romance, tóxicas, então pra mim tá perfeito. Mas se você não gosta, você não vai curtir muito essas duas histórias. Mas é isso. Em sexto lugar, eu também não tenho livro porque eu escutei o audiobook lá pelo Esquilo. É Penitência da Kanae Minato. Eu já tinha, antes de escutar Penitência, eu já tinha o livro Confissões da Kanae Minato, só que eu li há muito tempo atrás, ele tá inclusive aqui na estante, e eu acabei não gostando muito do começo, eu não me habituei com aquele tipo de escrita totalmente diferente da escrita ocidental e eu acabei abandonando o livro. Então apareceu pra mim o audiobook e eu resolvi fazer a troca pelo aquele audiobook de Penitência da Kanae Minato, dar uma segunda chance. E eu simplesmente amei essa história. Em Penitência, a gente vai acompanhar a história de algumas amigas que moram numa cidade do interior do Japão e que se tornam amiga da Emily, uma criança que logo no começo da história, logo no primeiro capítulo, a gente vai descobrir que ela foi assassinada. E a partir desse momento em que todas as garotas presenciam ali a cena de ver o corpo da garota sem vida, elas começam a ter as suas vidas drasticamente mudadas, principalmente depois de uma ameaça da mãe dessa garota, que diz que se elas não buscassem penitência, ele iria fazer elas se arrependerem de um jeito que só ela julgasse que estava certo. E isso ficou na cabeça ali daquelas garotas e isso acompanha esse trauma, acompanha elas até a idade adulta. Esse é um livro de suspense, mas tem muito drama, então assim, eu realmente gostei muito. A escrita japonesa é totalmente diferente, o foco nos detalhes é totalmente diferente de escritos ocidentais. O jeito como a história é construída, os pontos de vista, tudo muito diferente. E eu gostei muito mesmo. Então, se vocês têm Esquilo, tem um Esquilo audiobook, se tá ali disponível pra troca, troquem por esse livro porque vocês não vão se arrepender. A narração é impecável, o livro é impecável, foi maravilhosa essa experiência. E isso mudou com certeza, ele foi um marco no meu ano, porque mudou o estilo de narrativa que eu quero consumir. Durante esse ano e nos próximos anos eu quero ler cada vez mais livros asiáticos, então não só do Japão, quanto de outros países da Ásia. E a escrita de um romance japonês é totalmente diferente da escrita de uma novel que tem manhwa e que tem anime. Totalmente diferente da escrita de um anime, do manhwa, do mangá, do manhwa. Então assim, eu realmente gostei muito dessa história. Em quinto lugar temos A Estratégia do Charme, escrito por Alison Cochran. Não sei se tá certo o sobrenome. Nessa história a gente vai acompanhar esse diretor do reality show,
Para Todo Sempre e O Astro da Vez, que é esse cara. Aqui, basicamente esse reality show funciona assim. Vai ter várias garotas competindo pela chance de se casar com este cara. Acontece que o astro da vez, ele é um astro um tanto diferente. Esse livro aborda muito sobre temas de saúde mental, os dois têm suas questões com a saúde mental. Esse livro aborda temas como toque, depressão, ansiedade. Esse livro é cheio de representatividade LGBTQIA+, e quando eu digo cheio, é cheio mesmo. Não tem só protagonismo bi, gay, como tem protagonismo lésbico, tem protagonismo pansexual, tem protagonismo demissexual. Então esse livro é realmente um livro muito completo para quem gosta de ler livros LGBTQIA+. O tema dessa história é muito bom, toda a narrativa é muito boa, e assim que eu terminei a leitura eu já sabia que ele seria um favorito do ano. A única parte que eu tenho ali para fazer uma queixa, digamos assim, é o final da história, que eu acho que aconteceu algumas coisas que... eu não sei se era pra ter acontecido essas coisas ali no final. Eu senti que foi a única parte da história que fez com que ela não fosse um favoritado, não fosse um livro perfeito e não assumisse um lugar mais alto nesse ranking. E basicamente as coisas vão dar errado aqui quando o produtor acaba se apaixonando pelo astro. Isso é totalmente contra o contrato dos dois. E a gente vai ver como essa história vai fluindo ali. Esse livro é muito bom e pra quem quiser saber mais sobre o que eu achei durante a leitura dele e sobre outros livros que eu também li ali no finalzinho do ano, já tem vlog postado aqui no canal, o iCard vai estar disponível aqui pra vocês assistirem, tá bom? Em quarto lugar a gente tem um mangá chamado Suicide Club, escrito por Osamu Furuya e trazido aqui no Brasil pela New Pop. Nessa história a gente tem uma série de Sui acontecendo. Gente, vou ter que falar um pouco censurado aqui por conta das diretrizes do YouTube, mas nessa história a gente tem uma série de Su acontecendo e todo mundo tá tentando entender o que tá havendo, por que essas pessoas estão fazendo isso. E essa é uma história que mexeu muito comigo, porque eu acho que todo mundo que já pensou em Sisu com certeza vai se identificar muito com várias coisas aqui nessa história, vai pegar num lugar ruim em você. Essa história vai te deixar mal, principalmente se você tem problemas de depressão, se você já pensou em Sisu, você com certeza vai ficar muito mal lendo essa história. E é por isso que ela tá nos favoritos. Eu acho que às vezes o que a gente precisa de uma história não é só um sentimento feliz. Histórias que mexem com você, que te tocam de formas diferentes, significa que elas cumpriram muito bem o seu papel. Então uma história que te faz se sentir verdadeiramente mal, que te lembra de sentimentos que você já teve, de pensamentos que você já pensou, que te faz lembrar de coisas ruins a respeito da sua vida, também são histórias muito boas. Então, essa história com certeza mereceu o quarto lugar dessa lista, porque ela realmente te faz se sentir incomodado. E no final dessa história eu achei inclusive super responsável por parte do autor. Eu não sei se é uma autora, uma autoria ou uma autora, mas tem uma parte aqui desse livro que tem uma nota falando pra você, por favor, não se sua depois dessa história. E eu achei isso muito responsável, principalmente devido à carga pesada que tem essa história e que fica ainda mais pesado pra pessoas que têm problemas como depressão, por exemplo, sabe? Eu não recomendo essa história pra todo mundo se você tá passando por um momento delicado na sua vida, se você não quer voltar pra aquele lugar ruim que você já esteve, se você tem realmente gatilhos muito pesados, como foi o meu caso, teve momentos dessa história que eu comecei a chorar, de verdade. Comecei a ficar muito mal, mas se é ainda mais pesado do que isso pra você, eu não recomendo a leitura de forma nenhuma desse mangá. Mas se você não tem nenhuma questão com a saúde mental, se você acha que você aguenta, como foi o meu caso, eu recomendo sim a leitura porque é uma história muito boa. Ela é concluída em um volume único e eu achei realmente muito legal como mistura fantasia com eventos reais e como fazem críticas e como fala sobre uma pessoa e o passado dessa pessoa e como foi pra ela chegar até esse ponto, sabe? De várias pessoas, várias adolescentes cometeram sua em massa, sabe? Em terceiro lugar vem os livros de O Povo do Ar, da Holly Black. Eu peguei aqui esse livro separado de Como o Rei de Elfa Me Aprendeu a Odiar Histórias, porque era o livro mais fácil, os outros estão no box. E ele também faz parte ali, né, um spin-off do Povo do Ar. Então eu coloco aqui todos os 4 livros que eu li do Povo do Ar em terceiro lugar nessa lista. A Holly Black foi uma autora que na minha adolescência me fez gostar muito mais de histórias de fantasia, tanto com o livro Boneca de Ossos, eu acho que é esse o título, vai estar passando aqui a capa, quanto com o livro que ela escreveu junto com a Cassandra Clare, que é Magistério, que é uma das minhas fantasias favoritas, e com certeza ela reviveu a minha paixão pela fantasia com a história O Povo do Ar. Eu me apaixonei pela Judy, eu me apaixonei pelo Cardan. Eu acho que essa história dispensa ali uma breve apresentação, já que é uma história muito conhecida. E olha, eu vou falar pra vocês que vale o hype que tem, viu? Basicamente, essa é uma história onde a gente vai comprar a Judy, que é uma garota humana, que foi criada desde a infância no Reino das
das fadas. As fadas não são aquelas fadas tipo a Tinkerbell, são fadas mais malvadinhas, mais, né? Não são aquelas fadas de contos de fadas que a gente imagina que são pessoas boazinhas. Nada disso, elas são na verdade muito maliciosas, muito malvadas mesmo. E a Jude, ela quer provar que ela se encaixa ali naquele lugar, ela quer ter o seu lugar, porque ela sente que ela não faz parte daquilo e ela quer fazer parte daquilo. A Jude, ela tem duas irmãs, ela tem uma irmã gêmea chamada Tarinha e ela tem uma meia-irmã, que é uma férica, só que essa meia-irmã férica, ela na verdade não gosta tanto assim do reino das fadas, ela prefere o reino dos humanos. E a gente vai ver como tudo isso vai se desenvolvendo, como ela, como a Tarinha, que são humanas ali no reino das fadas, vão encontrando formas de se sentir parte daquilo tudo. E eu vou falar pra vocês que esse é um livro que com certeza é um bully romance, com certeza começa de um jeito assim horrível, vai bem além do Enemies to Lovers, sabe? Afinal, quando a gente diz o príncipe cruel, a gente não está brincando com esse título. Ele realmente faz coisas bem insanas assim com a Jude, sabe? Então se você não gosta desse tipo mais de Enemies to Lovers, você com certeza não vai gostar dessa história. Mas se você gosta de Enemies to Lovers, você se sente preparado pra ver ali meio que um jogo durante 3 livros de controle entre os dois, você com certeza vai gostar muito dessa história. E essa é uma história com muito romance, mas também muito focada na fantasia. Dizem muito que essa é uma história muito focada na política, mas é uma política bem mais young adult mesmo. Então não espere ali realmente um livro bem político, porque não é, gente. É mais uma fantasia mesmo, e sim, tem construção de universo, tem jogos de poder, mas é tudo muito movido ao romance também. Então, esperem um livro young adult mesmo, porque é isso que ele é, mas é uma história muito, muito boa, que com certeza me fez ter vontade de ler mais livros de fantasia durante esse ano e durante o próximo ano. Em segundo lugar, a gente tem um livro aquiliano que é Só de Mentirinha, escrito pela Cami Nunes. Esse livro eu comprei na Flip Pop do ano passado e realmente é muito, muito, muito legal essa história. Também é uma história bem curtinha e eu tive também uma questãozinha ali com o final dessa história, mas eu ainda assim acho que ela mereceu o segundo lugar. Aqui a gente tem muito hot, tá? Já fiquem avisados. E a gente tem uma química maravilhosa entre os personagens. Eles são melhores amigos, é um Friends to Lovers essa história, que eles vão embarcar num fake dating ali, onde eles têm que provar pra agência que eles são um casal e pros seguidores nas redes sociais que eles são um casal, ali viajando no seu noivado. Mas a verdade é que eles não são um casal, eles são melhores amigos, mas que tem uma quedinha pelo outro que vai ficando cada vez mais evidente ao longo das páginas. Então assim, eles vão fazer uma road trip aqui nessa história, e essa história é muito, muito, muito legal. Eu realmente amei conhecer os lugares, eu amei ver o relacionamento deles evoluindo. E essa foi uma história que eu com certeza amei ter lido durante o ano passado. É uma história muito fofa, muito engraçada, com personagens com química maravilhosa. Tá muito grifado, gente. Ele é perfeito. Eu recomendo pra vocês. Esse livro é um pouco mais difícil de achar, já que ele não tem e-book na Amazon. Ele não é vendido pela Amazon e ele é vendido somente em feirinhas de livros e pela própria editora ou no site da própria editora, mas eu recomendo muito a leitura. E em primeiríssimo lugar, a gente tem o que? A autora revelação do ano pra mim, que foi Ellie Hazelwood. E eu trouxe aqui A Razão do Amor, gente. O primeiro livro que eu li dela foi A Hipótese do Amor. Eu li esse ano e eu consegui numa promoção por, pasme, R$5. E eu decidi, gente, se não for por R$5, quando é que eu vou ler esse livro? Vou comprar ele, mas eu achei que eu não ia gostar. Afinal, já fazia muitos anos que eu tava muito afastada de romances com casais duáricos ou casais héteros. Então eu falei, eu com certeza não vou gostar dessa história. Mas foi o total oposto, gente. Eu adorei a história e eu com certeza quero ler tudo que essa autora escreve. Eu coloquei aqui A Razão do Amor porque eu gostei ainda mais de A Razão do Amor do que da Hipótese do Amor. Mas quem me inseriu nesse universo e quem realmente me fez ter vontade de ler outros romances duáricos e romances héteros e até mesmo escrever um livro de romance duárico. Quem ainda não sabe que eu escrevi um livro, ele se chama Todos em que Você Confia Vão Te Trair. Tá aqui a capa, ele tá sempre na descrição com o link de compra da Amazon. É um romance duárico também, com muita representatividade LGBTQIA+. Então essa autora com certeza me inspirou a escrever uma história duárica também. Apesar da minha escrita não ter nada a ver com a dela, com certeza foi uma inspiração muito grande. Nesse livro aqui a gente tem personagens veganos. Eu sou vegana, então eu me identifiquei muito. Tatuada, de cabelo colorido. Então assim, sério, gente, a identificação bateu forte. E aqui, como sempre, ela segue nas áreas das ciências. E esses personagens trabalham nada mais, nada menos do que na NASA.
Aqui a gente tem o típico enemies to lovers da autora, que não é tão enemies assim, já que o mocinho é sempre apaixonado pela mocinha, mas a mocinha cisma que ele tem 1001 problemas com ela. Mas, gente, nesse livro, ela me convenceu que isso era verdade, viu? No outro livro eu falei, gente, como você não tá percebendo, Liv? Já nesse livro, a Bee conseguiu me convencer que o Levi realmente tinha problemas com ela. Afinal, logo no começo dessa história, a gente vê o Levi fazendo várias coisas que a gente pensa, qual é o problema desse cara? Eu até pensei, eu não vou gostar do relacionamento deles dois, ele é muito babacão. E aí depois, conforme a gente vai lendo, vai descobrindo os motivos dele, a gente simplesmente se derrete por esse casal. Foi a história mais divertida de ler durante esse ano. Os livros dela tem hot também, tá, gente? Então são livros indicados pro público mais 18, mas a história é super leve, super engraçada, super fluida. Inclusive, nossa personagem feminina, ela é feminista, assim como todas as outras personagens dela, mas aqui ficou ainda mais destacada essa parte da personalidade dela. E um fato muito engraçado é que eles também são amigos de redes sociais há muito tempo e eles se conhecem como ninguém, porque ela tem um site onde ela não revela a verdadeira identidade dela, que é o que Mary Curry faria. E, gente, é muito engraçado, porque de cara a gente já percebe, isso não é um spoiler, que o cara que conversa, o único cara ali que ela gosta de conversar nas redes sociais é o Levi, e a gente fica, quando é que eles vão perceber isso? Então é muito divertido também essa interação. E é isso, gente, é isso que eu tenho pra falar da história. Ela é muito, muito legal, eu marquei várias passagens, eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito de tudo aqui nessa história, foi com certeza uns 5 estrelas, não teve um momento que eu não gostei da história. E durante esse ano e nos próximos anos eu quero ler tudo que essa autora escrever, então eu quero sim ler os próximos livros dela que já foram lançados. Talvez eu leia todos esse ano, talvez eu divida ali entre esse ano e o próximo ano. Então, é isso, gente. Eu recomendo muito que vocês leiam essa história. E se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido o vídeo até esse momento. Comentem aqui, cheguei até o final e eu vou adorar conversar com vocês nos comentários sobre seus livros favoritos do ano. Se vocês já leram algum desses livros e qual foi a sua opinião. Então é isso. Feliz ano novo, eu espero que esse ano venha com muitas leituras pra todos vocês. E beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!